Gente, após as sanções de Donald Trump, Moraes se pronunciou e tomou uma decisão e dobrou a aposta, o que já era de se esperar, né? Mas o problema disso tudo é que não deu nem tempo de Moraes dobrar a aposta. A Casa Branca, Trump, já se pronunciou. E para vocês terem noção, gente, da gravidade, eu acredito que Moraes ainda não está entendendo o que está acontecendo com ele, na verdade. Mas não para por aí, pois Brasília não para, né? Está simplesmente pegando fogo sábado hoje. E segundo informações quentíssimas que eu apurei que acabaram de chegar agora há pouco, uma jornalista com acesso direto aos bastidores da Casa Branca, não estou falando de qualquer jornalista não, viu? Ela conhece muito bem os bastidores da Casa Branca e sabe de tudo que está acontecendo por lá. Segundo ela, tem nome de mais 4 ministros, sim, que já estão em estudo para tomarem a lei Magnitsky. Quando vocês souberem os nomes, vocês vão se surpreender, viu? E no meio disso tudo, ainda a corte começou a rachar. É isso mesmo. Vocês vão ver uma notícia que chegou e que simplesmente é uma verdadeira bomba. Pode-se dizer uma das maiores bombas que poderia explodir no colo de Moraes. Ele está sendo abandonado sem dó. E veio, sabe de onde? Diretamente do STF. É isso mesmo. De um dos seus colegas de corte. Já estão falando em batidor até mesmo de traição. E tudo isso e muito mais vocês vão ver nesse vídeo. Mas a cereja do bolo vai ficar por conta do que vocês souberem que um aliado de Bolsonaro vai revelar sobre as sanções do ministro, que realmente, gente, é estarrecedor. Seria só a ponta do iceberg, porque o que vem por aí é muito pior. Ainda temos notícias de prisão, Interpol e muito mais. Mas eu vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com este vídeo que eu preparei para vocês, que na minha opinião é um dos melhores jornalistas que existe, fazendo uma análise perfeita sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ministros do Supremo para mostrar unidade, força, integração, apoio ao ministro Alexandre de Moraes, mas não foi bem o que aconteceu. E no fim das contas, Alexandre acabou revelando aí uma divisão, uma corte dividida com 5 para cada lado. Porque temos Alexandre de Moraes sancionado e 5 de um lado, 5 do outro, porque afinal de contas, embora em público eles não se manifestem, né, a ausência nessa reunião de ontem é um gesto bastante importante de metade dos ministros do Supremo. Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Paula. Semana agitada é matéria-prima para a gente, né? Boa noite, Ana, Augusto, Piotto. Que bom estar com vocês mais uma vez e tentando deslindar esse país, né? Eu queria acrescentar uma observação sobre o que a Branca mencionou, dela, do Guzzo, né? Sobre o que a gente vê e não vê. A gente vê no fato e não vê na mídia. Por exemplo, não tem como, eu examinei todos os jornais, lá atrás eu lecionei jornalismo comparado. Eu vi que a foto do dedo do meio de Moraes está na capa, na primeira página da Folha de São Paulo, mas o Estadão, que mostrou pela primeira vez, pôs lá dentro. E em outros grandes jornais, parece que Moraes não tem dedo do meio. Foi amputado pelos editores de alguns jornais, algumas mídias aí, ninguém ouviu falar nisso. É muito estranho, né? E aí as pessoas que estão nos acompanhando, eu vou aconselhar a não confiar mais nessa gente que decide o que você pode ou não pode ver. Aqui você vê tudo, aqui na Oeste. E outra coisa também, né, nesse imbróglio todo, o destino, as ironias do destino. Vejam só, o Supremo, neste momento, os ministros do Supremo estão sentindo o que sente um réu que é posto, não no juiz natural da primeira instância, mas já na instância derradeira.
eles não têm a quem recorrer das decisões do governo americano. Verdade. Não tem o Papa, andaram procurando o Tribunal Internacional, não tem jeito. Então, é isso que sentem os réus que foram para o Supremo devendo estar, segundo a Constituição, que fala em juiz natural, lá no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, deveriam estar na primeira instância. E, pessoalmente, o ministro Moraes deve estar se sentindo um Mauro Cid, no dia em que ele lembrou a Mauro Cid que as investigações, o inquérito, poderiam pegar a mulher dele, a filha, o pai, né? Neste momento, acho que Moraes, olhando, pensando na mulher dele e nos filhos, deve estar se sentindo um Mauro Cid. É o destino, né? Agora a gente vê, na véspera do jantar, que foi, digamos, agendado por um encontro promovido por Rodrigo Maia, de Gilmar Mendes, Zanin, o ex-advogado de Lula, e Barroso, André Mendonça deixou muito claro que não iria. A gente imaginou, André Mendonça não vai, Cássio Nunes Marques não vai, e possivelmente Fux não vai. Mas eu não sei, não conheço as razões da ausência de Dias Toffoli, que já teve um entrevero com Lula, porque ele não permitiu que Lula, que estava preso, fosse ao velório de um neto, se não me engano, e a ministra Carmen Lúcia. A gente fica pensando, é a espada de Damocles da Magnitsky que pesa sobre a cabeça daqueles que apoiam, são aliados, endossam os atos de Alexandre de Moraes. Deve ser isso que resultou essa divisão. E a notinha do Supremo, a gente vê que há um mal-estar ali, né, da última... A última frase de solidariedade, dizem que foi um só que redigiu e ficou por isso aí, um mal-estar que é revelado por essa divisão aí entre os presentes e os ausentes da, seria a última ceia, não sei, jantar lá no Alvorada. E é isso, gente, racha no STF. E sobre isso, Nicolas já se manifestou e acha que o motivo seria este que eu vou mostrar para vocês agora. Parem tudo que vocês estão fazendo e vejam o que disse Nicolas Ferreira, um dos deputados mais votados de Minas Gerais, dando a solução para o problema do Brasil. Mas antes, olha o que disse Ana Paula Henkel, que segundo ela disse que a Lei Magnitsky, Trump declarou emergência nacional para lidar com políticas brasileiras que violam direitos humanos. E vem mais bomba por aí para o ministro. Foi o seguinte, mas parece que o tsunami maior vai chegar amanhã no Brasil. E chegou. E aí, Paula, eu queria trazer você estava falando de direitos humanos, de violação dos direitos humanos, e hoje Donald Trump assina essa ordem executiva para impor os 40% a mais, né? O Brasil já estava na casa dos 10% e agora mais 40%, chegando na tarifa de 50%. Mas eu queria chamar a atenção para um post agora da Casa Branca. A Casa Branca acabou de postar há 40 minutos o seguinte: o presidente Trump assinou um decreto executivo abordando as ameaças do governo brasileiro e salvaguardando os interesses dos Estados Unidos que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre as importações brasileiras, declara estado de emergência nacional para lidar com as políticas brasileiras que violam os direitos humanos. Isso aqui é muito importante, Paula. Pode parecer um post apenas anunciando o que acontece hoje, mas essa segunda setinha é de uma gravidade e de uma profundidade até para os políticos aqui. Os Estados Unidos, então, o presidente declara estado de emergência nacional para lidar com as políticas brasileiras que violam os direitos humanos. Vejam vocês que ele fala das políticas brasileiras que violam os direitos humanos ao mesmo tempo em que ele declara estado de emergência nacional. Acho que vocês aqui da audiência do Sem Filtro, vocês já entenderam esse quebra-cabeça e onde essa mensagem vai chegar. Ou seja, ainda tem muito mais por vir. Felipe Martins, Fábio Chor, Polícia Federal, quem é Adriano Camargo, enfim. Essa mensagem sucinta quer dizer muita coisa. E o dia, apesar, né, de haver alguma comemoração, porque como consta
o Constantino disse, até ele sofreu com o novo regime do Alexandre de Moraes e sofreu bastante, temos vários amigos que sofreram, é um dia muito perturbador, eu diria, para a nossa democracia. O Brasil, oficialmente na lista dos violadores de direitos humanos no mundo. Deputados e senadores, de que ano que vem são eleições. E eu sei que muitos deles se preocupam e muito com isso, né? Porque é o meio de se manter no sistema, de continuar, obviamente, no jogo. E as pessoas estão reparando isso. Eu, como mineiro, por exemplo, posso falar e com tristeza, né, no coração, de que os nossos representantes basicamente não nos representam, né? Você tira ali o Cleitinho, que muito embora muitas das vezes toma algumas atitudes inesperadas e algumas que eu não concordo, mas que é um cara que eu não tenho dúvidas que tem um coração gigantesco, sou amigo dele, mas os outros dois, a gente sabe que, principalmente Pacheco, infelizmente, não se posicionam firmemente contra o que está acontecendo. Talvez se fossem a mãe deles, a avó deles, tivessem tomado aí uma pena de 17 anos por ter escrito, né, perdeu o Mané numa estátua, por ter furtado uma bola de futebol que o Neymar assinou e tomar também 17 anos de cadeia, né, que foi o caso aí do Rubens. Isso daí, obviamente, comoveria eles. Mas como é com outro, né? Como é com senhoras de 71 anos que o Alexandre de Moraes vai lá e revoga a prisão dela, porque o mandante, o Chiquinho Brazão, que pelo que tudo indica, né, e o julgamento deles foi um dos responsáveis pelo mandante da morte da Marielle, tá de prisão domiciliar. Mas uma senhora que chegou lá e orou, ou até mesmo, sei lá, depredou um patrimônio público, pega 17 anos e tá numa cadeia comum. Então, se isso não comove o coração desses senadores, então, se eles não tomarem as decisões, nós vamos tomar nas ruas. Pode ter certeza que, pela primeira vez no Brasil, eu vou fazer uma campanha para quem a gente quer que eleja, e não tem dessa de senador que não se posicionar a favor do impeachment de Moraes receber o meu apoio. Eu não estou falando que o meu apoio faz com que a pessoa seja eleita ou não, mas o nosso apoio eu não tenho dúvidas que ajuda. Então, se você ignorar isso, tudo bem, nós vamos fazer anticampanha para você, tá certo? Então nós vamos ter a campanha e vamos ter a anticampanha. Para quem não merece o nosso voto, a nossa confiança, que não tem caráter, que é homens e mulheres de geleia, que não tem coragem de se posicionar em favor de um outro brasileiro e faz a vida das pessoas um jogo político, as pessoas vão dar o recado nas ruas. E o mais importante, que isso daí já foge do meu controle, mas que bom que não está no meu controle, que obviamente se neste momento, né, a população brasileira não julgar da maneira correta, nem os juízes julgarem da maneira correta, tem um que tem todo o poder e vai julgar. Então que essas pessoas abram os seus olhos, porque a vida não acaba aqui e elas obviamente serão julgadas pelos atos e falta de atos, né, ações e omissões que elas cometeram aqui, porque sinceramente, você fechar os olhos para pais e mães, sabe, filhos que estão distantes aí da sua família, com 2 anos sem condenação, praticamente ficaram. O Crezão, que morreu dentro de uma cadeia por negligência do Estado, já com pedido da PGR para ser solto, realmente é o ápice da falta de sororidade, da falta de complacência, de solidariedade com a vida do próximo. Então o brasileiro precisa ir para a rua, porque a pergunta que eu fico e aí? Se fosse alguém da tua família, você simplesmente falaria, é só não cometer crime que você não ia para cadeia. Eu concordo. Mas que seja de acordo proporcionalmente com o que cometeu. O Sérgio Cabral está solto. Você não tem ninguém da Lava Jato preso, usando tornozeleira eletrônica. O que está usando tornozeleira eletrônica pode dar entrevista. Já o Bolsonaro, que está numa trama golpista, tá de tornozeleira, não pode falar com teu filho e ainda não pode dar entrevista. Que tipo de justiça nós temos? Você acha que isso algum dia não vai bater? A água não vai bater na sua bunda? Claro que vai. Você está fazendo isso comigo, já derrubaram as minhas redes, que sou deputado, está impedindo um ex-presidente da República de falar com seu filho, está caçando deputados, derrubaram contas de pessoas bilionárias, como foi o caso do Luciano Hang. O que acha que vai fazer com você, que é pastor da tua igreja, que é professora, que é um cidadão comum, um trabalhador, que só quer ter um Brasil melhor agora? A maior preocupação do nosso país são senhoras e senhores ou pessoas adultas que foram lá e depredaram ou entraram e oraram e entraram lá num bolo, lá numa manada, para poder fazer, enfim, um dia que não deveria ter acontecido, sendo que o crime organizado está dominando o nosso país. Quer falar de soberania nacional?
Então fala então do Comando Vermelho, então, lá no Rio de Janeiro, combate ao crime organizado aqui em São Paulo. E você acha que o Estado brasileiro é soberano? Ele tem poder às decisões internas dele? Claro que não. Muitos são capachos, de fato, do crime organizado. Pessoas estão reféns de uma quadrilha. Escândalo de INSS, escândalo na educação, escândalo na saúde. A gente não tem um ministro, basicamente, que preste. Sabe, a gente não tem uma justiça que de fato nos orgulha. Pelo contrário, temos um ministro agora na mesma lista que Hezbollah, que Al-Qaeda, que PCC, sendo uma vergonha para o nosso judiciário. Quando a OAB vai se posicionar? Quando os grandes professores que falam sobre democracia na universidade, como eu estudei direito na PUC Minas, vão se posicionar, vão falar, opa, peraí, isso aqui não pode, porque a mídia, a mídia escrava, né? Não vocês, que são independentes e corretos, mas a mídia escrava começou a dar relampejos de, olha, o que o Alexandre de Moraes fez foi excesso. Agora ele fez excesso, jura? O Clesão era o quê? Era uma estatística? Então, assim, realmente eu fico indignado com a maioria da classe política, mas confesso que quem os elegeu, em sua maioria, não fui eu. Eu voto só em Minas Gerais. O resto do Brasil é o Brasil inteiro que, infelizmente, escolheu a matéria-prima que a gente tem para trabalhar. Mas, como eu disse na coletiva que eu dei aí, acho que semana passada, que a gente, enfim, deu uma pausa no nosso recesso e fomos lá para Brasília, a temperatura vai aumentar. Nós já fizemos de tudo. A gente já fez CPMI, a gente já deu entrevista, a gente já fez discurso, a gente já fez vídeo, a gente já protocolou PEC, a gente já fez tudo. Então, a gente tem que começar a aumentar a temperatura e isso começa com a pressão dos responsáveis que colocam a pauta, que chama-se Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E agora parem tudo que vocês estão fazendo e olhem o que vai dizer Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, sobre a Rede Globo e de que maneira eles estão instruindo o ministro Alexandre de Moraes a fazer algo ilegal que pode piorar e muito o nosso Brasil. Mas antes, olhem o que disse Deltan Dallagnol sobre o que eles querem fazer que pode piorar ainda mais, dobrando a aposta. Loucura, loucura, loucura! O ministro Gilmar Mendes disse que o STF vai ordenar aos bancos que não apliquem a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Mas se o STF realmente fizer isso, a consequência será o colapso total da economia brasileira. Se o STF forçasse os bancos brasileiros a não cumprirem a Magnitsky, isso iria destruir os bancos brasileiros e o sistema financeiro do país. Ia colapsar totalmente a nossa economia por vários motivos. Primeiro, porque os bancos sofreriam sanções secundárias dos americanos e eles mesmos ficariam impedidos de operar no sistema financeiro americano em dólar, ou seja, iam perder acesso ao sistema financeiro mundial. Contrato de câmbio, exportações, importações brasileiras, tudo ia colapsar. Sabe o que isso significa para um banco? Pena de morte financeira, falência. Nenhum banco sobrevive sem operar em dólar, sem acesso às bolsas americanas, sem poder fazer transferências internacionais. Isso não existe. Os grandes bancos brasileiros morreriam. Itaú, o maior banco da América Latina, ia virar o menor banco da América Latina. Bradesco, Santander, Nubank, que tem ações listadas em Bolsa de Valores em Nova York, todos os bancos brasileiros que você puder imaginar iriam ser destruídos. E quem que seria destruído junto? Todos os 220 milhões de brasileiros que são correntistas desses bancos, as nossas economias, todos aqueles que têm investimentos, poupanças lá, que recebem seus salários lá, que têm seus empréstimos, financiamentos de casa, de carro, tudo. A economia do Brasil iria para o fundo do poço. Mas não é só isso. O governo americano iria aplicar multas milionárias, bilionárias a todos esses bancos, multas aí praticamente impagáveis. Olha, em 2014, o BNP Paribas, maior banco da França, admitiu ter violado sanções dos Estados Unidos ao processar bilhões de dólares em transações ligadas ao Sudão, ao Irã, a Cuba, todos os países sujeitos a sanções e embargos americanos. Qual foi a consequência? O BNP Paribas ele se declarou culpado nos Estados Unidos e pagou uma multa recorde de 8,9 bilhões de dólares. A maior multa já aplicada a um banco na história por violação das sanções. Além da multa, foi punido com uma suspensão de 1 ano para certas operações em dólares via filial de Nova York. O BNP Paribas ele teve que ficar em liberdade condicional por 5 anos, demitiu executivos envolvidos e teve que investir pesadamente em compliance para voltar a atender as normas americanas. Olha só essa manchete aqui da revista Exame. Olha aí, Lei Magnitsky. Não discutimos a lei. Nós cumprimos a lei, afirma CEO do Bradesco. Opa, 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 gente. Opa, opa. O Bradesco, que é simplesmente o segundo maior banco do Brasil em número de correntistas, pulou fora do barco de Moraes e já deu a letra, já mandou o seu recado, dizendo: aqui a gente aplica a lei. Ministro Alexandre de Moraes, é só recorrer, né? Vai lá para os Estados Unidos recorrer. Pede para a G1 recorrer para você, ministro.
Olha como o entendimento inicial do Bradesco é de que realmente vai ter que bloquear tudo de Moraes, porque o banco atua nos Estados Unidos. O Bradesco já sabe muito bem o que acontece com quem descumpre a lei Magnitsky. Gilmar Mendes e os demais ministros do Supremo, no entanto, parecem não saber, ou estão fechando seus olhos para as consequências, ou estão blefando. A minha avaliação é de que tudo não passa aí de um grande blefe. Qual que é a sua? Eu quero ouvir a sua opinião. Essa eu pago para ver. Gente, mas e se eu te disser que a Rede Globo, sim, está ensinando como o ministro fazer para burlar Trump, mas segundo esse aliado de Bolsonaro, eles vão se ferrar com isso. Olhem o que ele disse. De Moraes, a Globo dizendo que a saída para o ministro Alexandre de Moraes é usar VPN e lavar dinheiro. Enquanto isso, eu quero que você coloque aí para eu reagir o vídeo da Globo News, porque quem está dando dica para o Alexandre de Moraes como reagir é a Globo News. Bota aí pra gente o vídeo da Globo News. De tentar desviar dessa lei, ter algum caminho alternativo. A cara, a Luciana nos mostrou ali, né, quais seriam as possibilidades de acontecer, mas assim, é uma coisa tão grave assim que é difícil de você ter alternativas para tentar se desviar de um impacto? Marcelo, é complexo, mas impossível não é. Quer dizer, primeiro você tem a via legal, né, de um recurso legal através do sistema judicial dos Estados Unidos, um apelo em nome do ministro Alexandre de Moraes para tentar reverter. Por favor, Alexandre, nunca te pedi nada. Faça isso para mim, Alexandre. Por favor. Entre com recurso na justiça americana para um juiz julgar debaixo da lei, para você ver que fora do Xandaquistão você não é nada. Veja aqui dentro dos Estados Unidos como o presidente tem completa autoridade executiva para sancionar alguém embaixo da lei Magnitsky. Entra com esse recurso, escuta o pessoal da Globo News. Vai, Alexandre, vai! Ter essa decisão. E depois você tem todos aqueles mecanismos, subterfúgios que acabam sendo criados para você driblar, seja a censura, seja os impedimentos que acontecem, por exemplo, em países autoritários, né? A gente sabe, pega a China, por exemplo, um país onde o acesso à internet ele é bastante controlado, onde uma série de aplicativos que existem no mundo ocidental e ao redor do planeta não podem atuar livremente. Ao mesmo tempo, o Brasil também é assim, né? Ou tem Rumble no Brasil? Não tinha X no Brasil, Locals também está fora no Brasil, Telegram ficou fora. Não é só nos países autoritários que você estava se referindo, no Brasil, né? Quem entende um pouquinho de tecnologia sabe que você tem uma forma de usar ali os VPNs para driblar, como se você estivesse acessando tal site que seria normalmente inacessível a partir da China, era como se você estivesse em outro país e não na China. Isso acontece. Quando acontece transações bancárias, a gente... Cara, para, meu irmão. Vocês estão entendendo? O que é? Só faltou ele falar isso. Você pode assinar o Proton VPN com apenas $5 por mês. Cara, a Globo News falando pro Alexandre de Moraes usar VPN. Sem perceber que VPN, o país do Ocidente que mais baixou VPN no último ano foi o Brasil. Cara, meu irmão. O que fazem, Alexandre? O que fazem, brother? A Globo te mandando baixar VPN. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Sabe muito bem que no mundo da ilegalidade, a lavagem de dinheiro acontece você dando uma aparência legal a algo que é feito, na verdade, para burlar a legislação e conseguir ali legalizar um dinheiro obtido de forma ilegal. Mas isso, obviamente, que a gente não está sugerindo que um ministro do Supremo brasileiro vá utilizar mecanismos ilegais. Ao mesmo tempo, você tem forma... Vocês ouviram isso? Alexandre de Moraes, a Globo dizendo que a saída para o ministro Alexandre de Moraes é usar VPN e lavar dinheiro. Essa é a saída do ministro Alexandre de Moraes, usar VPN e lavar dinheiro. De driblar até mesmo uma sanção tão dura, a partir do momento que você concede uma ou outra procuração a determinada pessoa que não vai ser da sua família direta, que não vai ser do círculo mais atingido diretamente por isso, você estará fazendo algo absolutamente legal e na prática vai continuar a conseguir movimentando os seus ativos aqui no Brasil, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes já deixou claro que não tem bens, contas ou outros ativos quaisquer, não é sócio de nenhuma empresa nos Estados Unidos, portanto... Não, querido, se você der procuração à pessoa, a pessoa sofre sanção secundária. Você acha que o governo dos Estados Unidos é idiota?
aquele congelamento que vale para coisa nos Estados Unidos não o atinge, mas é possível, através de formas legais de procurações, você acabar não ficando sujeito a uma legislação que, sim, na prática, como bem explicou a Sandra, ela decreta a morte bancária de uma pessoa. Agora, até a morte bancária de uma pessoa, me parece que ela pode ter ali uns episódios de ressurreição, Marcelo. Cara, que cagada, meu irmão. Olhem isso, a que ponto chegou, gente? Tendo que arrumar uma solução para usar um simples cartão de crédito. A casa está caindo. E agora, olhem esta notícia. Aspas, este relator vai ignorar as sanções que lhe forem aplicadas, diz Moraes. Pois bem, o governo dos Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky contra o magistrado na última quarta-feira. Durante a retomada do trabalho do STF, nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e seguir seu trabalho da Suprema Corte. Aspas, esse relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, disse o ministro. Na última quarta-feira, o governo dos Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. As autoridades americanas acusaram Moraes de realizar uma caça às bruxas, praticar censura e violar direitos humanos. Gente, ele vem dobrando a aposta, esquecendo quem é Donald Trump. E agora vejam esta notícia. Moraes foi traído? Bom, segundo a matéria do Poder 360, a maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. Ministro punido por a Lei Magnitsky pressionou colegas para ter apoio unânime, mas não teve sucesso. Racha no Supremo ficou explícito em jantar organizado por Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta em sua defesa na última quarta-feira. Moraes acaba de saber que o governo dos Estados Unidos está impondo a ele uma punição estabelecida como a Lei Magnitsky, que veta qualquer atividade com instituições bancárias ou econômicas norte-americanas. Não houve consenso, segundo apurou o Poder 360. Mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Essa atitude dos colegas foi uma decepção para Moraes, que esperava ter unanimidade ao seu favor. Só que não, né? O Brasil está repercutindo essa notícia. Apenas 6 dos 11 ministros do STF participam de jantar em gesto a Moraes. O STF rachou? Há um racha dentro da Suprema Corte? Maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. Sim, existe um racha hoje na Suprema Corte. 5 ministros não participaram do jantar que Lula deu em apoio a Alexandre de Moraes. Ministros do STF não quiseram assinar carta de apoio a Moraes, mas eu gravo esse vídeo para deixar muito claro para vocês que o impeachment de Alexandre de Moraes será a única solução para o Brasil. Sabe por quê? Porque Alexandre de Moraes tem total apoio de Gilmar Mendes. Não se engane, não é porque existe um racha dentro do STF, não é porque ministros faltaram o jantar, ministros não quiseram assinar a carta, que largarão a mão do Alexandre de Moraes. Não, porque Gilmar Mendes não vai permitir. Gilmar Mendes é o homem que está por trás de Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes é o homem que tem o controle ainda da corte. E Gilmar Mendes só se aposenta em 2030. Então não se iludam que esse racha dentro da Suprema Corte será a solução do Brasil, que a Magnitsky, que obviamente serviu para esse racha, será a solução do Brasil. Não, a solução do Brasil é o impeachment do Alexandre de Moraes. Vai custar caro para o Brasil isso? Vai, mas não há outra solução. O direito brasileiro foi rasgado. E a insegurança jurídica que esses processos que estão sendo conduzidos pelo Alexandre de Moraes vão enterrar
a economia brasileira. Estão aprisionando o povo. O Brasil sangra por causa de uma insegurança jurídica. Então a solução do Brasil é exclusivamente essa. Não há outra saída senão impeachment de Alexandre de Moraes. Agora, seria maravilhoso o impeachment desse daqui também, o impeachment desse daqui também. Olha só, o grande consórcio está nessa foto. Aqui nessa foto está a representação. Esse aqui denuncia quem esses querem que ele denuncie. Esses aqui julgam quem esse daqui quer que julguem. Não pode o povo brasileiro ser aprisionado por meia dúzia de homens que acham que são o dono do Brasil. Ou o povo se levanta e retoma o poder, ou o povo será aprisionado por meia dúzia de homens. Eu sou Jeffrey Chiquini. Reaja Brasil. Este é o momento e a hora. E agora vejam essa notícia. Trump reagirá se STF acolher a ação do PT para blindar Moraes. O governo de Donald Trump acende alerta após o PT ingressar nesta sexta-feira com uma ação no STF para contornar a Lei Magnitsky. O governo de Donald Trump acendeu alerta após o PT ingressar nesta sexta-feira com uma ação do STF para obrigar bancos a não cumprirem a Lei Magnitsky. O objetivo do partido de Lula é fazer com que, aspas, nenhuma instituição financeira brasileira execute, reaplique ou dê eficácia material à sanção estipulada pelos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes. Uma eventual decisão do STF de acolher a representação do PT e blindar Moraes desencadeará sanções a mais ministros da corte, incluindo, mas não se limitando, o uso da própria Lei Magnitsky, segundo fontes de Washington. Como mostrou a coluna na quinta-feira, a Casa Branca já previu um cenário em que o STF atuaria para mitigar efeitos da sanção. O avanço da corte nesse sentido será encarado como uma afronta à aplicação da lei norte-americana e provocará uma nova ofensiva por parte do governo Donald Trump. Trump é estrategista, até parece mesmo que alguém do PT ia entrar com uma lei, o STF ia aceitar e Trump não estaria já prevendo que isso ia acontecer. Estrategista como só ele, na ação ingressada pelo líder do PT da Câmara, olha quem, Lindenberg Faria, solicita a concessão de liminar para que Moraes não seja impactado pela medida implementada pelos Estados Unidos. Segundo o parlamentar, permitir bloqueios ou restrições seria uma transferência de soberania incompatível com a Constituição. Que Constituição? Fica a pergunta. Gente, notícia quentíssima, acabou de sair. Eduardo Bolsonaro diz que os Estados Unidos vão pedir prisão de Moraes à Interpol. É isso mesmo? Em uma live nesta sexta-feira, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou que os Estados Unidos devem pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes à Interpol. Reforçou que isso já era previsível. Exaltado, disse que o tentou avisar antes. Tentou alertar o Brasil do que estava por vir e disparou, aspas, vai dar merda, em referência à suposta escalada de abusos que, segundo ele, estariam levando o judiciário brasileiro a um confronto direto com as forças internacionais. E vem mais ministro por aí, gente. E com certeza aqueles que ficaram do lado do ministro Alexandre de Moraes. É por isso que teve alguns que nem foram neste jantar, né? E nem assinaram essa carta. Sabe muito bem o que vai acontecer se entrar a Lei Magnitsky aplicada a cada um deles. Vocês já imaginaram mais da metade da corte com a Lei Magnitsky? Que vergonha para o nosso Brasil. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib, moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar e deixar aqui o seu apoio ao nosso capitão, somos todos Bolsonaro. Até nosso próximo vídeo.